O povoado de São João da Canabrava, primeiro, o padre Manuel Florencio se instalou aqui no Brejo. Quando ele chegou aqui, ele vinha, diz que vinha com uma turma de escravos. Tendo o número da faixa de uns 100 e tantos rapazes, né? E aí, meu amigo, a sobrevivência deles aqui era a cana-de-açúcar e o criatório de gado. A lavoura de tudo, a lavoura de cana-de-açúcar, e milho, feijão, mandioca. Essas eram as duas sobrevivências daquele tempo, há um século e tantos atrás. Cara, essa coisa da história, ela é importante no sentido de identidade, tá entendendo? Porque, por exemplo, toda a sociedade, todo estado, todo município, região, ele tem sua forma de se identificar, que é essa coisa de identidade, é uma coisa de juntar as pessoas, de dar uma identidade àquelas pessoas daquela localidade, estado ou país. Então, o relato dessas histórias, a importância dele é muito grande. Por quê? Porque através dessa história que as crianças, os mais jovens, vão percebendo de onde eles são, de onde eles vieram. E aí isso é importante demais para criar uma identidade. Um lugar que não tem história, ele não existe. Aí começou o povoado de Canabrava, através desses dois senhores de engenho daqui, padre Manuel Florencio, vindo da Bahia, e coronel Francisco Veloso, ali do outro lado, na outra estrada. Era o outro senhor aqui. Coronel Francisco Veloso tendo 300 e tantos escravos e muito canavial aqui no Boi Manso, que nos tempos anteriores se conheceu por outra banda. A importância do criatório de gados deles aqui, a riqueza daquele tempo, se falava quem tinha gado e canavial. Canavial para empregar o povo para trabalhar e surgia a vivência deles. E parte de recursos também. Mas a origem do recurso, da condição financeira, era as fazendas de gado deles. Os bodes marinhos vieram para cá também, eles ficaram aqui no município de Bocaina aqui. Então a criação de gado deles, eles começaram a expandir. Aí, por ser um povo muito católico, eles necessitavam de um padre. E aí terminaram mandando o padre Manuel Florencio para cá, deram essas terras que hoje é aqui a Canabrava. Ele ficou aqui, a fazenda dele ficava aqui hoje onde é a Vila Brejo. Então a consequência foi que se formou a Canabrava. Ele veio com o compromisso de ficar rezando lá, então ele trouxe um gado, trouxe escravos. E aí, por ser uma região muito fértil também, uma das coisas que dava muito, da cultura que dava muito bem aqui era a cana-de-açúcar.
plantavam mandioca também, feijão, mas a cana-de-açúcar predominava. E por a origem deles e dos familiares foi que cresceu o nosso povoado, Canabrava, que hoje se passou a origem, a cidade, né? Mas foi tudo com o apoio e o trabalho, o início desses homens. Então o senhor um dia mandou um moreno ir limpar uma cana no canavial dele, ali no Boi Manso. Porque antes ali tinha o nome, era a Fazenda Outra Banda. Aí quando os lavradores plantaram as canas, quando estava aí com um tempo, talvez que um ano, mais ou menos, que é quando as canas estão crescidas, aí os outros perguntaram aos lavradores, como é que está a lavoura de cana lá? Ele disse, meu amigo, a cana lá se tornou uma cana braba. E por a origem da pronúncia desse moreno, é que gerou-se o nome de Canabrava. Aí começou daí. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A minha fé, para mim, representa a minha vida. Eu acho assim, enquanto eu tiver fé, eu tenho vida. Eu acho que foi a luz certa, foi a religião. Daqui está hoje como está, foi a religião. A minha maneira de pensar, não sabe? Que aí foi surgindo os padres, vinham celebrar as missas, depois aí ficou o padre veio celebrar de ano em ano, a festa do padroeiro, marcou o dia, tudo direitinho. E meu avô, enquanto vivo, ele era o encarregado dessas coisas tudo, não sabe? O padre perguntou assim, ao povo, já no sermão da missa, viu? Quem era que eles escolheriam para ser o primeiro, para o padroeiro do local, não sabe? E o povo ficaram assim, em dúvida, um disse, é São Francisco, muito devoto, é São Luís já tinha São Luís ali. É Nossa Senhora da Conceição, é Bocaina. Então, o padre Madeira disse que levantou assim a cabeça assim para o morro e disse, Venâncio, eu vou lhe dar uma opinião. O precursor de Jesus Cristo foi São João Batista. E que esse lugar seja batizado com o nome de São João Batista. O padroeiro São João Batista e aí o nome do lugar também, em vez de Canabrava, São João Batista. Aí foi nessa hora, foi batizado, sabe? Foi criado e batizado o padroeiro São João Batista, viu? Eu estava presente. E um fato muito interessante da vida religiosa do povo aqui de São João da Canabrava é que todas as vezes que nós marcamos alguma atividade aqui para a nossa igreja, para a nossa comunidade, as pessoas abraçam com muito carinho e muita disposição para poder ajudar. Então, as pessoas têm esse ímpeto, né, de colaborar sempre, uma animação fora do comum. Quando o povo daqui, da comunidade de São João da Canabrava, abraça uma proposta para uma atividade religiosa, abraçam de todo o coração, com todo o corpo e com toda a alma. A paróquia de São João Batista surge neste contexto eclesial, de que as pessoas já correspondiam há muito tempo aos anseios da igreja no anúncio do Evangelho. A paróquia São João Batista se situa nesta região da Diocese de Picos, mas muito antes na história pertencia à paróquia Nossa Senhora dos Remédios, da Catedral, depois a paróquia São José Operário, no bairro São José, em Picos, e depois a paróquia Nossa Senhora da Conceição, com sede em Bocaina. E vendo que toda a dinâmica pastoral de São João da Canabrava e São Luís do Piauí já estava amplamente desenvolvida, madura, aí surge
a ideia de se criar a paróquia São João Batista aqui em São João da Canabrava, compreendendo também o município de São Luís do Piauí. Mas antes de se criar a paróquia, a título de experiência, foi criada a área pastoral em agosto de 2016. E a partir daí, nós começamos um trabalho para organizar ainda mais a nossa comunidade cristã católica e veio a se concretizar a criação da paróquia no dia 22 de fevereiro de 2018, com a instalação no dia 22 de março de 2018. Ensina aquilo que crês e procura realizar o que ensinas. Bom pastor, do qual foste constituído ministro. Ele vai abrir a igreja, depois tocar o sino, né? Em primeiro lugar, a paróquia surge para confirmar a atividade pastoral eclesial de um povo. E nós pudemos perceber naquele dia 22 de março toda a dedicação de um povo que não começou ali, mas que já tinha muitos anos de história. Eu vou dizer como foi, por que começou aí essa devoção. Eles foram, o Padre Madeira foi almoçar na casa do finado João Bezerra, a convite dele, não sabe que lá ele podia hospedar melhor. Quando terminou a missa, o Padre Madeira saiu na calçada e olhou assim para o mundo assim, e para o brejo ali, não sabe para aquele lado ali, mas uma turma de gente assim com ele ali. Aí disse: Venâncio, vamos construir uma igreja, uma capela aqui? Aí ele disse: mas eu não tenho terreno aqui. Ele disse: mas você arruma com seus amigos. Ao meu modo de ver, é o principal daqui foi a devoção a São João Batista e a Nossa Senhora. Naquele tempo começou com Nossa Senhora de Fátima, aí foi fundado o mês de maio, que esse ano já completou um tanto de ano que eu nem me lembro mais quantos anos é que foi. Eu sei que foi mais de 50 anos, sabe, o mês de maio aqui. Eu louvo e agradeço a Deus, porque aqui na comunidade de São João da Canabrava, o povo de Deus tem este comprometimento. Esse processo de emancipação, eu tenho mais conhecimento apenas de ouvir falar, de ouvir o meu esposo falar, né? Então, era uma equipe grande que tentava essa emancipação. Incluía o doutor Abel, o doutor Antônio de Barros, né, que na época era deputado, e Abel era prefeito, incluía Pedro Isidoro, que nasceu aqui no município, né, de Canabrava. Pedro Bento, era um empresário que morava em Teresina, mas filho de Canabrava, né? Naquela época, ele chega à região e se interessa e passa a trabalhar no sentido que São João da Canabrava pudesse elevar a categoria de cidade. Era preciso construir uma infraestrutura local e com recursos próprios. O empresário Pedro Bento Bezerra construiu praça pública, construiu um clube social, uma lavanderia pública, fundou uma associação, Esprocran, Sociedade Progresso de São João da Canabrava. E, portanto, a ideia era criar uma estrutura mínima que pudesse atender os requisitos para a emancipação política do lugar. Aí era um trabalho meio complicado, porque eles queriam a emancipação desse lado e o povo de São Luís queria que a sede fosse lá em São Luís. Mas terminou sendo aqui em São João da Canabrava mesmo. No mesmo ano de 1988, ali no mês de abril, dia 11 de abril, o projeto foi aprovado, sancionado pelo governador do estado, Alberto Silva, e publicado no Diário Oficial no dia 14 de abril de 1988. No mesmo ano de 88, também aconteceram a primeira eleição do município. Eleição essa realizada no dia 15 de novembro de 1988. Após a oficialização da elevação à categoria de cidade,
São João da Canabrava, começaram ali lideranças políticas, né, se organizarem em agremiações partidárias, no sentido de disputar a primeira eleição do município, prefeito e para também a composição da primeira Câmara, Câmara de Vereadores. Foram 22 candidatos a vereadores. A eleição ali, em 1988, com as movimentações, ocorreram aí a criação de alguns partidos políticos, houveram ali movimentações, reuniões e, ao final, chegou-se ao consenso de 2 candidatos. Pelo partido PMDB, o empresário Pedro Bento, tendo como seu vice Severiano Teodoro de Souza. Pelo partido PFL, a então liderança política na época, Pedro Isidoro Neto, se lança como candidato a prefeito, tendo como companheiro de chapa o então comerciante João Manuel da Silva. Os comícios eram como se fossem festas. Todo mundo, mas no espírito animado, festivo mesmo, sabe? Até pela alegria daqui ter se emancipado, né? A importância da emancipação política de São João da Canabrava no sentido de que os recursos federais possam chegar mais fáceis ao município. É justamente o progresso que a cidade, que o município passou a ganhar em todos os setores. Essa emancipação, muitas coisas melhoraram, né? Foram feitas muitas obras, principalmente na parte educacional, foram feitos muitos colégios. Primeiro decreto assinado pelo primeiro prefeito de São João da Canabrava, Pedro Isidoro Neto, foi a criação do ginásio municipal João José Batista. E outras obras importantes que o município foi ganhando em infraestrutura, calçamento, melhorias em estradas vicinais, a expansão da luz elétrica, na saúde, o acesso à medicina. Portanto, a emancipação política é importante porque os recursos federais chegam mais fáceis ao lugar, podendo assim desenvolver todos os setores do município. Falava dessa pedra, dessa pintura rupestre, aí eu fiquei curioso e vim. Com idade de aproximadamente 380 milhões de anos. Ele é um parque que é visto hoje mundialmente. Em 91 eu comecei a realizar as primeiras expedições aqui, né, nesse geoparque. E fui desbravando e descobrindo muitas e muitas coisas bonitas aqui. Não só a questão das formações rochosas, e nem também os sítios arqueológicos, mas já descobri grutas, cavernas. E por ter um relacionamento amplo com a fauna também, eu descobri muitas espécies de animais silvestres que existem ainda nesses locais, apesar de estar ameaçado. Tudo faz parte desse contexto daqui do geoparque. A nossa ideia em 91 surgiu através de um grupo de voluntários ali de São João da Canabrava, muitos deles até de saudosa memória. O Antônio Saat, né, o finado Valdemiro, eu podia citar um deles, vários deles, né, que vieram comigo, e nós fizemos uma ideia assim, tivemos uma ideia de vir realizar um piquenique aqui, né? E nessa descoberta, nessa visita que fizemos aqui, descobrimos essas maravilhas que existem no geoparque, como o da hoje tem. E de lá para cá são muita história, é muita coisa para se contar, né?
localidade onde é conhecido como Parque Cidade de Pedras, né, na verdade são formações rochosas de arenito, ou seja, são rochas formadas por areia, né, com idade de aproximadamente 380 milhões de anos, né, essa época é conhecido como o período devoniano, é o período onde aqui no Nordeste, uma boa parte do Brasil foi mar. Então, dentro dessas rochas a gente pode encontrar fósseis marinhos, mas até então, para a localidade, não tem nenhum estudo fossilífero, né? O que se tem são estudos de cunho geomorfológico, né? Geomorfologia é a área da geologia que estuda as formações rochosas em si, né? E esse estudo que existe desde 2013, ele tem um foco de geoturístico, né? E leva algumas considerações sobre a localidade, sobre algumas rochas, seu formato, e também até apresentam algumas pinturas rupestres que também há no local, né? Até então, essas pinturas rupestres elas não são conhecidas pela ciência, não foram devidamente catalogadas ou não apresentam nenhum estudo científico. Enfim, né, existe todo um potencial, seja ele biológico, arqueológico, paleontológico ou zoológico nessa localidade. A descoberta das pinturas rupestres já foi bem na frente, assim, com uns 2 anos depois, eu tive aqui com um grupo de amigos também, eu não recordo na memória os amigos que andavam comigo. E nós tivemos, um deles eu lembro, o professor Carlos Leal, né? O professor Carlos Leal esteve comigo e nós começamos a descobrir essas pinturas rupestres de grandes proporções. Já de lá para cá eu descobri, já de uns anos para cá, essas outras, de pequenos desenhos, mas várias outras aqui, mais umas 4, se não me foge da memória, com outras características, com outros desenhos, né? E só lembrando, só fazendo uma observação, tem uma delas ali que tem uma seta indicativa que mais na frente tem outras, dá falta nós colocar nossa pesquisa em campo para nós descobrir outras pinturas. Outro detalhe, Antônio Rossi, é que aqui nós não tínhamos descobrido ainda os letreiros com a letra, com outra cor de tinta. E aqui já descobrimos em alguns locais com a cor branca e verde, que só existe isso em São Raimundo Nonato, lá no Parque da Serra da Capivara, né? E aqui tem a tinta branca e a tinta verde, que as outras são todas com tinta vermelha, né? Que existe aqui nas pedras escritas, né? O local ele apresenta um potencial turístico, né, e científico gigantesco, né? Uma vez que existem várias características a ser estudadas, a ser visitadas, como a própria geomorfologia do local, as pinturas rupestres, os animais que ocorrem ali, que ocorrem com bastante frequência, né? Ou seja, um possível turista que lá vá, né, ele consegue visualizar assim, tudo isso com grande facilidade, né? Já um determinado pesquisador que vá com sua linha de pesquisa, ele pode estudar tantas pinturas, né, que as pinturas de lá se assemelham muito com as pinturas da Serra da Capivara, né, como eu disse até então, não catalogada, não conhecida pela ciência, né, a geomorfologia, a paleontologia do local, que também não é estudada ainda, até mesmo os animais que ocorrem na região. Então, cientificamente, o local tem um potencial gigantesco que ainda é desconhecido para a ciência. Tem que incentivar, mostrar que lá existe uma grande potencialidade, que outros pesquisadores de várias áreas venham estudar o local, né, e que também ele tenha um devido apoio da população, né? Haja visto que o local é bastante conhecido e bastante visitado por populares locais. O local da pedra fica situado aqui na localidade Buriti das Éguas, mas todos conhecem como a Pedra dos Pulsar. Aqui, cada lugarejo desse tem um nome, né? Um nome específico, e aqui é conhecido como Pedra dos Pulsar. E aqui vale lembrar que aqui já morou muitos moradores, muitas pessoas habitaram esse setor aqui,
mais de 15 a 20 residências que o pessoal morava. E por falta de infraestrutura, esse pessoal foram embora. Que a gente vê como missão, gente, esse trabalho que a gente vem fazendo no curso desses anos, né? E apesar dos meus quase 62 anos, desejo continuar. Não só como condutor turístico, com os meninos que trabalham comigo, não, todos capacitados, mas eu gostaria que continuasse sempre, se não diariamente, todas as vezes que somos procurados vir aqui, mas pelo menos de vez em quando eu estar aqui nessa missão, porque faço com amor. Eu sou uma pessoa que abracei esse trabalho com amor e não querer desistir dele nunca. E até enquanto eu viver, eu faço com amor. Tenho trazido muitas pessoas aqui, eu acompanhado, aliás, muitas pessoas aqui que vêm para conhecer o nosso Geoparque, conhecer os lugares lindos que aqui existem. E eu faço com amor, nunca vou desistir dessa missão, que foi a missão que Deus me deu para eu viver dia a dia com ela. Tem uns 25 anos que eu comecei a vir para cá. Até de Raimundo Pereira mesmo, que ele falava dessa pedra, dessa pintura rupestre, aí eu fiquei curioso e vim. O senhor já está acostumado a andar aqui na região, né? Com certeza. Mas as pessoas que vêm, elas se sentem desafiadas, né? Se sente. Reclamam um pouco. Reclamam um pouco, mas assim, no final elas... Acha bom. Acha bom, né? Que quer repetir de novo? Então... Aqui antigamente moravam famílias? Morava muita gente. Quantas famílias mais ou menos o senhor sabe que eu alcancei? Umas 20 famílias ou mais. E como é que eles sobreviviam aqui? Eles plantavam milho, feijão, mandioca, criava boi, cabra. Agora a gente está aqui próximo de uma casa, né, que já está em ruínas. Tem muita casa em ruínas aqui? Tem um bocado de casa, de 15 para lá. 15 para lá. As famílias, qual que era a família que residia aqui nessa localidade? Era uma mesma família? Era a mesma família, 6 irmãos. 6 irmãos que moravam aqui. Aí foi passando para irmão, sobrinho, netos e bisnetos que construir e fazer casa aqui. E fazer a casa. Aí eles acabaram saindo? Saindo embora. Uns faleceu e outros foram embora. Nessa casa aqui mesmo, quem que residia? Era uma família, José e Helena e os filhos dele, 6 filhos. 6 filhos, aí eles acabaram indo embora também. O principal dos desafios que nós temos aqui com o nosso grupo é melhorar cada vez mais a infraestrutura desse parque, porque ele é um parque que é visto hoje mundialmente. Hoje, apesar dele não ser registrado, ele não está inserido no processo da SEMAR, né? A SEMAR já veio aqui, já teve uma equipe da SEMAR, mas não existe o interesse assim dos órgãos públicos representativos para adotar esse parque registrado no município, ou talvez a nível estadual. E nosso sonho é um deles. O segundo é melhorar essas trilhas, que sempre uma das coisas que o turista, quando vem aqui ao Geoparque, ele quer fazer as trilhas, visitar os sítios arqueológicos, as pedras, os locais que já estão catalogados, né? Já foi feito o catalogamento, né? E nós precisamos dessas trilhas, né? Com as marcações, com as melhorias nessas trilhas. E a gente, em nome desses guias que trabalham comigo, em torno de 5 pessoas que voluntariamente prestam o serviço junto comigo, a gente tem essa vontade disso, um dia ser realizado isso aqui. Temos aqui a Pedra do Observador, o Palácio do Gavião, né? O Palácio da Pedra Amarela, que está ali ao lado. Nós temos a Pedra Tartaruga, nós temos a Gruta dos Mocós, e nós temos também aqui a Pedra do Índio, que é lá onde está uma parte das inscrições rupestres, e temos o Palácio do Elevador, que já está catalogado aqui, tem um formato de um elevador. Buscando essas parcerias, que nós somos, por sinal, somos leigos, nós apenas coordenamos uma parte que dá até onde vai o nosso conhecimento. Mas essa parte aí científica, nós precisamos dessas parcerias, principalmente com as instituições acadêmicas, que nós precisamos que esteja aqui para saber um pouco da história do Geoparque,
Só lembrando também, meu amigo, que o pessoal sempre, muitas vezes, se confunde Capadócia piauiense com a Capadócia nordestina. A Capadócia nordestina é de São José do Piauí. A de São João da Canabrava, o Geoparque, é a Capadócia piauiense. Eu quero que as pessoas fiquem bem claro que a Capadócia piauiense é a nossa aqui, né?